Vamos lá, meus queridos, amados, consagrados, idolatrados alunos. Estamos aqui de volta para mais uma aula de segurança do trabalho do nosso curso. E hoje, só para complementar a aula que a gente já vinha falando, né, a gente vai falar um pouco sobre equipamentos de proteção individual, certo? E quando a gente fala sobre equipamentos de proteção individual, a gente vai precisar fazer uma aula um pouco diferente, certo? Vamos ter que mostrar para vocês um pouco sobre esses equipamentos que nós temos aí para proteção da individualidade dos trabalhadores. Então, vamos nessa, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é que os equipamentos de proteção individual, eles vão proteger determinadas partes do nosso corpo, tá bom? Então, vão proteger a nossa cabeça, os nossos membros inferiores, os membros superiores. Então, nessa aula, a gente vai fazer a divisão dessa demonstração dos equipamentos de proteção individual exatamente por tipo de equipamento de proteção individual, certo? Então, nós vamos ter, primeiramente, vamos falar sobre proteção para a cabeça, depois vamos falar sobre proteção dos olhos, das mãos, e assim sucessivamente. E assim a gente vai dividindo a parte de equipamento de proteção individual, assim como a NR6 fala no seu texto, beleza? Então, vamos lá começar. Vamos falar um pouco sobre esses EPIs, beleza? Então, vamos lá. EPI para proteção da cabeça, famoso capacete, tá certo? Normalmente ele vai ser utilizado, gente, para momentos em que você está exposto a risco de queda de algum objeto de nível sobre a cabeça da pessoa, né? Seja ele qual for, ou que a pessoa possa bater a sua cabeça em algum local, em algum objeto, tá bom? Então aqui a gente tem algumas atividades que isso pode acontecer, por exemplo, utilizado para a proteção da cabeça do empregado contra agentes meteorológicos, normalmente para trabalhos em céu aberto, né? Então, se possibilidade de cair alguma coisa na cabeça do trabalhador, em trabalho a céu aberto, se utiliza a proteção da cabeça, o famoso capacete. Trabalho em local confinado também é necessário, já que você tem a possibilidade de quedas de objetos níveis na cabeça do trabalhador, impactos provenientes de quedas ou projeção de objetos, queimaduras, choques elétricos e irradiação solar, tá bom? Então você pode usar capacete para evitar queimaduras, choques elétricos e também irradiação solar, no sentido de tocar numa fiação elétrica com a cabeça sem querer, ou então, no caso de aproveitar para proteger a cabeça do trabalhador, caso tenha algum processo de queimadura, vocês podem imaginar aí, por exemplo, por que se utiliza capacete também, os bombeiros utilizam, né, quando vão entrar em um local em chamas, tanto para queimaduras como para possíveis projeções, certo, de objetos sobre a cabeça do trabalhador, além da própria irradiação solar para trabalhos a céu aberto, ok? Aqui nós temos projetado para vocês, certo? Alguns capacetes, tá bom? Vocês podem ver que nós temos capacetes do tipo de aba frontal, certo? Que é esses capacetezinhos de cima, tá certo? Que tem esse cara demonstrando. E eu tenho capacetes de proteção de aba total, né? Esses aqui são exatamente os utilizados pelos bombeiros, tá bom? Então, nós temos ainda alguns EPIs que são conjugados, tá certo? A gente vai chamar EPIs que possuem mais de um EPI no mesmo equipamento, a gente vai chamar de equipamento de proteção individual conjugado, né? Como vocês podem ver aí, eu vou ter um capacete conjugado a uma viseira, tá certo? Ou a famosa face shield, ficou muito famosa agora depois do coronavírus. As pessoas passaram a utilizar as face shields aí nos supermercados, enfim, nos locais públicos, para evitar a contaminação do coronavírus pelos olhos, por exemplo, certo? Então, as pessoas passaram a utilizar com a finalidade do coronavírus, mas essas face shields ou viseiras, né, já eram bastante utilizadas aí nas indústrias, enfim, nas atividades industriais de maneira geral, tá certo? Então, inclusive, se tem essa conjugação das viseiras justamente com os capacetes, assim como vocês estão vendo aí nessa imagem. Então, é utilizado para proteção da cabeça e face em trabalhos onde haja riscos de explosões, com projeções de partículas e queimaduras provocadas por abertura de arco voltaico. Lembrando que essa criação de arco voltaico normalmente se dá em atividades com energia elétrica, beleza? Temos aí também, além dos EPIs de proteção contra a cabeça, né, vamos ter aí os EPIs para proteção dos olhos e face, certo? Assim como, né, as viseiras que eu acabei de demonstrar e falar para vocês que vocês já devem ter visto alguém utilizando aí nos últimos dias, beleza? Então, além disso, você pode utilizar
Os óculos para proteção dos olhos, né? Assim como vocês estão vendo aí. Você vai utilizar para proteção dos olhos contra impactos mecânicos, partículas volantes e raios ultravioletas, tá certo? Então, além de choques mecânicos com os olhos, você pode ter com partículas sangue, se você estiver trabalhando com agentes biológicos, você pode ter partículas líquidas, como névoas e neblinas, você pode ter o contato dos olhos com partículas sólidas, poeiras, assim como partículas maiores, tá bom? Além de raios ultravioletas, raios laser e etc., que vão poder ser protegidos pelas lentes dos óculos, tá bom? Você pode ter óculos com lentes incolores e óculos com lente com tonalidade escura, tá bom? Normalmente esses óculos com lente com tonalidade escura podem ser usados também, devem ser usados quando você está trabalhando a céu aberto, no sol, né? Também dá uma diminuída aí na luminosidade, tá certo? Assim como a gente usa óculos normais de sol, tá bom? Sempre use óculos para evitar que respingos de argamassa de cimento atinjam os seus olhos, né? Então, normalmente é muito utilizado também na indústria da construção civil. Nós vamos ter, por exemplo, o óculos aqui do nosso amigo. Vou arrancar os olhos dele. Esses óculos aqui, gente, ó, eles são óculos que são totalmente vedados, tipo óculos de motoqueiro, que o pessoal chama, tá? Eles são dessa forma para quê? Para evitar que quando alguns tipos de atividades tenham respingos que vêm de todos os lados, você usa um óculos completamente vedado, tá certo? Para evitar que você tenha uma exposição a algum respingo ou algum tipo de agente mecânico, alguma poeira, nos olhos do trabalhador, mesmo por cima, por baixo, etc, tá bom? Diferente, por exemplo, desse aqui, que é o óculos mais comum de proteção que se usa, certo? Que ele vai ter uma proteção lateral e aqui em cima, mas em compensação ele não tem vedação completa, beleza? Estamos aí também mostrando alguns equipamentos de proteção visual e facial, né? Você vai ter na mesma viseira, né, digamos assim, no mesmo protetor. Aqui nós temos normalmente as face shields de trabalhos com solda, tá bom? Tanto a viseira que vai proteger os olhos, quanto também a questão dos raios ultravioletas, infravermelhos que possam ser gerados durante as operações de soldagem, tá bom? E aqui a gente tem uma projeção do trabalhador, certo? Se protegendo contra possíveis agentes mecânicos gerados aí na corte de madeira ou qualquer outro tipo de objeto, beleza? Então isso aí também são equipamentos de proteção individual. Lembrando que equipamentos de proteção individual devem possuir certificado de aprovação, certo? Possivelmente essas face shields que a gente viu por aí agora durante a época do coronavírus, né? O pessoal estava andando, né, de máscara e de viseira, né? Essas viseiras provavelmente eram viseiras caseiras e provavelmente a sua grandíssima maioria não tinha o certificado de aprovação, então, portanto, formal e normalmente, geralmente, não poderiam ser considerados como equipamento de proteção individual segundo a norma regulamentadora número 6 do Brasil, já que não tem aprovação do Ministério do Trabalho. Não estou falando que todas são assim, porém, com certeza a grandíssima maioria não passaram por aprovação dos órgãos competentes, beleza? Temos aí também, vamos falar um pouco aqui sobre EPI para proteção auditiva. Nós, inclusive, já falamos sobre isso na nossa aula sobre riscos físicos, principalmente sobre o risco físico de ruído, né? A gente vai ter aí 2 tipos básicos, certo? De EPIs de proteção auditiva. São justamente os protetores auditivos do tipo inserção ou plug, tá? Que são EPIs de inserção nos ouvidos, tá certo? Inclusive, já comentei com vocês, inclusive a forma como ele deve ser inserido, tá bom? Esses que são intra-auriculares, que a gente chama, né? Então a gente insere o equipamento de proteção individual dentro do nosso ouvido, tá bom? Já o EPI tipo concha, tá bom? É o EPI que parece um fonezinho de ouvido, tá vendo aqui o cachorrinho usando ele? Pronto, que é também o que o nosso amigo Zé utiliza, né? Então, é esse tipo aqui, tá bom? Beleza? Lembrando que deve ter também certificado de aprovação para ser considerado um equipamento de proteção individual. Portanto, um fone de ouvido não é um equipamento de proteção individual, gente. Beleza? Então, não se deve utilizar mas tá tendo ruído, mas eu tô escutando música no lugar e tal, então não, certo? Equipamento de proteção individual é equipamento de proteção individual, tá bom? Não vamos confundir as coisas. Certificado de aprovação
tem que estar atrelado à utilização do EPI, tá bom? Mais um tipo de equipamento de proteção individual conjugado, né? Esse equipamento é muito comum, principalmente em obras ou em situações de atividades industriais, né? Você vai ter um capacete conjugado a um abafador de ruído, tá? Ou até mesmo um capacete conjugado a um abafador de ruído, também conjugado a uma viseira, tá bom? A uma face shield. Beleza? Além disso, nós vamos ter aí EPIs para proteção respiratória, né? Então vamos ter EPIs, famosas máscaras, também muito utilizadas agora no período da pandemia, tá certo? Lembrando, gente, essas máscaras de pano que nós utilizamos não são considerados equipamentos de proteção individual. Por quê, gente? Mais uma vez, porque não temos certificado de aprovação para elas, beleza? Então não tem certificado de aprovação, eu não posso considerar como sendo equipamento de proteção individual. Muito simples. Ah, professor, mas então quer dizer que aquelas máscaras cirúrgicas não são consideradas EPIs? Depende, se ela tiver certificado de aprovação, sim. Se não tiver, não. Normalmente as que vão ter são aquelas máscaras azuisinhas, aquelas mais durinhas, tá certo? As N95, que são utilizadas pelos médicos para resposta a agentes biológicos e etc, tá certo? Então nem toda máscara não tem CA, mas também nem toda máscara tem. A grande maioria, logicamente, pós-pandemia, isso que eu estou falando, tá? Já que as pessoas tiveram que se apressar, não tinha máscara disponível no mercado para todo mundo, e foi começado a usar as máscaras de pano. Essas máscaras não são consideradas equipamentos de proteção individual, segundo a norma regulamentadora número 6, tá certo? Segundo as normas brasileiras, beleza? Para segurança e saúde no trabalho, lembrem-se disso. Ah, não vou usar a máscara então porque não tem CA. Não é assim, não funciona desse jeito. Utilizem a máscara, permaneçam se protegendo. No entanto, no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, essas máscaras não funcionam, digamos assim, tá certo? Não devem ser utilizadas principalmente para as atividades que possuem um nível de risco um pouco mais acentuado, tá bom? Lembrando que, obviamente, a pandemia trouxe um problema mais grave em relação a isso, porque não tendo disponibilidade no mercado, nem se pode cobrar, por exemplo, que em todas as empresas você tenha máscaras com certificado de aprovação para poder se proteger do coronavírus, porque isso é técnica e economicamente inviável no momento, beleza? Então vamos lá. Utilização da proteção respiratória justamente para proteger o trabalhador dessas intempéries que vêm pelo ar, né? Sejam eles agentes biológicos, como é o caso do coronavírus, por exemplo, você vai ter aí agentes como poeiras, fumos, você vai ter agentes como gases, vapores, névoas, neblinas, você vai ter uma série de agentes que são propagados pelo ar. E essa propagação pode vir a afetar o nosso trato respiratório, no caso, certo? Então nós vamos ter aí 3 tipos, basicamente, de respiradores. Você vai ter respiradores purificadores de ar descartáveis, tá certo? Ou seja, você utiliza uma vez e joga fora, tá? Respirador purificador de ar com filtro, tá certo? Ou seja, são aqueles respiradores que são utilizados várias e várias vezes com aqueles filtros que são, inclusive, trocados. Você troca o filtro, quando ele colmata, você troca, certo? E aí, esses aí têm uma durabilidade maior, até porque eles são feitos especialmente para isso, tá bom? E você ainda vai ter respiradores de adução de ar, também chamados de máscaras autônomas, beleza? Normalmente, esses são utilizados para operações de emergência, como, por exemplo, você vai entrar num local confinado, certo? Que não tem oxigênio, aí você vai com um oxigênio portátil, ou você entra com oxigênio nas costas. Imagine um mergulhador, como é que ele mergulha? Ele mergulha com um cilindro de ar nas desse mesmo jeito a gente pode considerar um EPI como essas máscaras autônomas, né? Como um EPI de adução de ar, beleza? Vamos lá. Respirador purificador de ar descartável, vocês estão vendo aí, né? É uma máscara como essas que a gente está usando hoje em dia. Lembrando que para ser considerado um EPI para fins de saúde e segurança do trabalho, tem que ter o certificado de aprovação, tá certo? Respirador purificador de ar, normalmente descartável, tá bom? Olha aí o respirador purificador de ar com filtros, tá certo? Que está aí no meio para vocês. Vai ser esse que possui esses filtrozinhos, ó. Você, inclusive, pode trocar, tá bom? Filtrozinho você tira do seu rosto e troca, tá bom? Quando é que eu faço essa troca?
ou quando perde a validade, o filtro, ou quando ele colmata. O que é colmatar? É quando ele fica entupido, né? Se fazem alguns testes, tá certo? Existem alguns testes para saber em qual grau de entupimento que está, por exemplo, esse filtro, e aí se troca justamente quando ele vai entupindo, né? A todo filtro ele chega num determinado momento que ele não tem mais sítios ativos para poder filtrar as partículas, aí você precisa trocá-los, tá bom? Então você vai ter ainda respiradores de adução de ar ou respiradores por máscara autônoma, vocês estão vendo aí os cilindros do lado direito, tá bom? Então você vai ter ou por cilindro ou você vai com uma mangueira de adução de ar acoplada à sua máscara, tá certo? Normalmente essas máscaras vêm totalmente, uma máscara facial total, né? Normalmente essas outras máscaras são máscaras que a gente chama de semifaciais, né? Ou seja, ela só cobre até metade do rosto, tá bom? Normalmente essas máscaras autônomas, elas vão ter essa qualidade de ser também uma máscara facial total, tá bom? EPIs para a proteção dos membros superiores, certo? Vocês estão vendo aí as famosas luvas. A gente tem como, por exemplo, as luvas de isolantes de borracha, essas são utilizadas para trabalhos com equipamentos elétricos energizados, tá bom? Com circuitos elétricos energizados, tá? E normalmente elas têm uma tarja identificadora, essas luvas pretas de isolantes, né? Elas vão ter uma tarja identificadora para que quantos watts de tensão ela suporta, certo? Quantos volts de tensão, na verdade, ela suporta. E aí você vai ter essa identificação e, portanto, para serem utilizados em atividades específicas, com voltagens específicas, amperagens específicas, tá certo? E assim sucessivamente, tá bom? Outros tipos de luvas de proteção para membros superiores, você vai ter esse tipo aí, você já deve ter visto o pessoal usando, que são umas luvinhas mais branquinhas, mais durinhas, tá? São chamadas de luvas de proteção em raspa e vaqueta, tá certo? Raspa e vaqueta nada mais são do que os materiais nas quais eles são produzidos, tá certo? Então você vai utilizar para proteção de mãos e braços dos empregados contra agentes abrasivos e escoriantes. Normalmente essas são justamente para proteção contra agentes que vão ser cortantes, né? Você não vai manipular um produto químico com esse tipo de luva, tá certo? Não é apropriado. É apropriado para quando você vai fazer alguma atividade que existe possibilidade que você se corte devido a agentes abrasivos e escoriantes, tá bom? Então aquelas luvinhas mais branquinhas, como vocês estão vendo aí na tela, beleza? Temos ainda algumas luvas que são utilizadas para proteção dos membros superiores, justamente para agentes químicos. Essa daí é a mais comum, a mais comum, na verdade, é a luva de látex, certo? Que ela também é usada para proteção contra agentes biológicos, limpeza de banheiros, etc. E para algumas atividades de produtos químicos, mas essa daí é provavelmente, que é a de borracha nitrílica, é provavelmente a que tem maior escopo de ação. Ela pode ser usada com a maior quantidade de agentes químicos, assim, costumeiramente utilizados, né? E também para agentes biológicos um pouco mais complexos, tá bom? Utilizado para proteção de mãos e punho, né? Ou seja, ela é um pouquinho aqui acima do punho, normalmente, certo? Lembrando que as luvas também, elas têm tamanhos, né? Você vai ter cano curto, cano médio e cano longo, tá bom? Você vai ter aí tamanhos diferentes de luva, a depender do tipo de operação que você vai realizar. Se você vai precisar de expor até o seu cotovelo, você pode usar uma luva de cano longo, tá bom? E assim sucessivamente. Se você for usar fazer uma operação que só vai expor os seus braços ou até a parte do seu punho, você usa de cano médio ou curto, tá certo? Luvas de proteção de PVC ou hexanol, é utilizada para a proteção das mãos e punhos dos empregados contra recipientes com óleos, graxas, solventes, além de outras espécies de agentes químicos, tá bom? Então, você vai ter ainda EPIs de proteção contra as mãos, gente, só voltando aqui um pouco, de vários outros tipos. Você tem, por exemplo, as luvas de aço, que vocês já devem ter visto, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha cortando as coisas, né? Então, se alguns de vocês alguns de vocês devem trabalhar futuramente aí com isso, né? Vocês podem estar expostos a corte das mãos de vocês, né? Então, vocês vão estar lá cortando e podem se cortar. Você usa uma luva de aço, que se a faca pegar na sua mão, você provavelmente não vai se cortar, porque não há como uma faca ultrapassar uma luva de aço, tá certo? Então é um outro tipo de equipamento de proteção individual que pode ser utilizado para evitar cortes em pessoas que manuseiam equipamentos perfurocortantes, tá bom? Vamos lá, continuando, eu tenho aí também EPIs para proteção dos membros inferiores,
certo? Você vai ter aí calçados de segurança, que a gente chama, né? Calçados de proteção, tipo botina de couro, tá? Utilizado para proteção dos pés contra torções, escoriações, derrapagens e umidade, tá certo? Então aí você vai ter para proteção também, inclusive, de quedas de objetos, né? Como vocês estão vendo o cara gritando aí do lado de vocês, tá? Então, vocês vão ter aí as botinas ou calçados de segurança, tá bom? Beleza? Além desses tipos aí que vocês estão vendo, de botina de couro, você vai ter uma série de outros calçados de segurança. Vai ter aí galochas, vocês vão ter outros tipos de calçados como esse, com biqueiras de aço, para possibilidades, normalmente para quando você tem possibilidade grande de que haja queda de nível sobre os seus pés. Você vai ter aí alguns calçados de segurança desses que também são isolantes para uso em atividades com equipamentos energizados, tá certo? Para minimizar ainda mais a possibilidade de choque elétrico. Tá bom? Então tem uma série de calçados como esses de segurança. Lembrando que se você comprar, de novo, como eu falei no primeiro vídeo, se você comprar uma bota bonitinha na Timberland, aquela empresa que vende botas que são bonitas, estilosas, etc., aquilo ali não é considerado equipamento de proteção individual e só vai ser considerado se tiver o quê? Certificado de aprovação. E com certeza elas não têm certificado de aprovação, beleza? Então, calçado de segurança, certificado de aprovação, tá bom? Outro tipo de EPI para proteção dos membros inferiores são as perneiras de segurança, são utilizadas para a proteção das pernas contra objetos perfuracortantes e ataques de animais peçonhentos, tá? Então você calça essa picha na sua perna, aí, esse EPI na sua perna, tá bom? Aí para evitar esse tipo de acidente, tá bom? Você vai ter ainda EPIs para proteção do corpo inteiro, tá certo? Como blusões, calças de segurança, tá certo? Como vocês estão vendo aí, tá? Então, o blusão desse é impermeável normalmente, né? Para quando você vai se expor a algum tipo de atividade que vá deixar o seu corpo exposto a algum produto químico, a algum agente, algum intempérie que vá colocar a sua pele em risco, ou em relação ao seu corpo inteiro, desde as suas pernas ao seu tronco, tá bom? Então, esse tipo de equipamento aí vai proteger. Inclusive para locais onde há abate de animais, por exemplo, você vai abater um animal, você precisa estar completamente coberto, porque pode espirrar sangue em qualquer um dos seus membros, seja eles superiores, inferiores ou tronco, tá bom? Então, utilizar essa proteção do corpo contra chuva, umidade, produtos químicos, agentes biológicos, etc. Tá bom? Outro tipo de EPI de proteção do corpo inteiro, né? Vestimento do tipo apicultor, tá? Pessoal que um dia for trabalhar aí com apicultura, né? Com abelhas, vespas, marimbondos, etc. Tem que estar protegido aí com equipamentos como esse, tá bom? EPI para proteção contra quedas de nível, tá? Você vai ter aí, eu já comentei até com vocês, né? Se eu entregasse o cinto de segurança na mão de vocês, vocês saberiam usar, né? Então eu tenho alguns tipos de EPIs de proteção contra quedas de nível, como por exemplo, cintos de segurança do tipo paraquedista, que é esse aí que vocês estão vendo, né? Utilizado para proteção do empregado contra quedas em serviços onde existe diferença de nível. Por que é tipo paraquedista? Porque normalmente o paraquedas a pessoa se veste exatamente desse jeito, né? Você coloca um cinto, coloca as pernas ali, e aí, a partir desse momento, você puxa um cabo, um talabarte, tá? E aí você se fixa a uma linha de vida, tá bom? E deixa se o seu corpo poder cair, caso caia, né? Não haja a queda total do trabalhador, fica preso pelo cinto de segurança, tá bom? O talabarte regulável, ó, que é justamente a parte que vai fazer a segurança, que vai prender o cinto de segurança à linha de vida, tá? E aí você tem o regulável, o talabarte em Y com absorvedor de impacto, etc, tá bom? São os talabartes de segurança, são utilizados justamente para a proteção do empregado contra a queda de nível em serviços onde existem diferenças de níveis, né? Em conjunto com cinto de segurança, tipo paraquedista, ou mosquetão trepa-trava, que é outro tipo de cinto, tá bom? Vocês estão vendo aí o mosquetão, tá? Desculpa, o dispositivo trava-quedas, na verdade, desculpa, né? Que é justamente o que faz a trava da queda, realmente, é onde ele vai segurar. Tá? Utilizado para proteção do empregado contra queda em serviço onde existe diferença de nível em conjunto com o cinto de segurança tipo paraquedista, tá bom? Ele vai fazer a trava da queda, é aí onde ele vai ficar preso, onde o trabalhador vai ficar preso, né? Caso haja alguma queda, tá bom? Beleza, gente? Então, esses são os principais equipamentos de proteção individual. Não estou dizendo para vocês que só existem eles, beleza?
Existem outros equipamentos de proteção individual, e aí a gente pode citar aqui também alguns produtos são considerados equipamentos de proteção individual. Para proteção contra a pele, você vai ter, além das luvas, além das mangotes de segurança, que são, você pode usar para todo o seu braço. Você vai ter, por exemplo, creme de proteção, é considerado um equipamento de proteção individual, certo? Justamente porque você passa nas suas mãos um creme que ele fecha os seus poros, ele vai evitar, por exemplo, que você tenha os seus poros preenchidos. Com seus poros preenchidos, você evita que algum produto que venha a entrar em contato com a sua pele, ele possa entrar na sua corrente sanguínea, por exemplo, certo? Então, eu tenho uma série de outros tipos de equipamento de proteção individual que realmente são equipamento de proteção individual, certo? Por exemplo, eu já comentei com vocês na aula sobre riscos físicos, tá? Falando da parte de frio, você vai ter aí calças térmicas, você vai ter meias térmicas, você vai ter as japonas, tá bom? São utilizados para proteção contra o frio, tá? Tudo isso já foi citado aqui para vocês também. Você vai ter aí equipamento de proteção individual, outros tipos de luva, tá? Para, por exemplo, proteção contra queimaduras, tá certo? Então, gente, existe uma infinidade de equipamentos de proteção individual. Lembrando que considerados EPIs, tá bom? Então, por exemplo, professor, quer dizer que se eu usar um chapéu é um EPI? Já que ele me protege contra o sol? Não, gente, porque um chapéu normalmente não vai ter CA. Se esse chapéu tiver CA, tudo bem, ele vai ser considerado, sim, um equipamento de proteção individual. Professor, quer dizer que qualquer creme para pele é um equipamento de proteção individual? Não, existem cremes para pele específicos que vão fazer o quê? Vão fechar realmente os nossos poros e aí nos dá mais, digamos assim, maior eficácia no caso de contato da nossa pele com produtos químicos. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo, pegado mais ou menos aí os tipos de equipamentos de proteção individual que existem, e aí nós possamos estar dando prosseguimento às nossas aulas, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!